Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã de domingo para celebrarmos ao Senhor. Graças a Deus que tem nos dado vitória. É o Senhor que nos mantém de pé, enfrentando lutas e tribulações, mas nós seguimos com a cabeça erguida, vitoriosos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, Salmo 106, alguns versículos. Nós vamos ler e vamos adorar o Senhor com algumas canções. Diz assim, Salmo 106, Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Amém. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por essa manhã tão especial, tão maravilhosa que o Senhor nos dá. Obrigado pela vida, obrigado pela noite que se passou, a tua proteção, o teu cuidado. Agora, Deus, felizes, alegres na tua presença, queremos celebrar o Senhor, que o Senhor receba, ó Deus, como aroma suave, nossa celebração, os nossos louvores, a nossa adoração, que o Senhor esteja abençoando o teu povo nesse momento, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos celebrar ao Senhor. A paz do Senhor, amém. Nós precisamos um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar. Amém, amém, aleluia. Amados irmãos, eu quero convidá-los à oração, a um momento de intercessão. Nós sabemos que os tempos são difíceis, muitos irmãos, muitas famílias enfrentam
dificuldades, tribulações, quem sabe seja o que está acontecendo com a sua família, com você. Então, nesse momento do nosso culto a Deus, nós queremos orar, nós queremos interceder. Então, que o Senhor Jesus te abençoe. Você que está em casa nesse momento, se está passando por alguma tribulação, está angustiado, alguns problemas na sua família, na sua casa, esse é o momento de você se colocar diante do Senhor. Clamamos pelos nossos irmãos, amigos, conhecidos que estão encarando tratamento médico. Alguns irmãos amados estão internados, e se você conhece alguém nessa situação, vamos clamar a Deus, vamos orar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Então, nós queremos agora nos colocar diante do altar de Deus, nesse altar de graça, de poder, e que o Senhor Jesus venha ao nosso socorro. Então, quero convidá-lo à oração nesse momento. Deus querido, Pai amado, estamos aqui diante do Senhor mais uma vez. Ó Deus, momento de culto, momento de adoração. Ó Deus, mais momento também de clamarmos ao Senhor. Ó Deus querido, somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado vida, saúde. Apesar de lutas e tribulações, estamos aqui, estamos de pé, e o Senhor está conosco. Queremos, ó Deus, nesse momento, diante do Senhor, como igreja, clamar, ó Senhor, por aqueles que estão, ó Deus, doentes, estão internados, estão enfrentando tratamentos difíceis. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor libere agora uma ordem, ó Deus, de cura, de restauração. Ó Deus, quem sabe esse teu servo, essa tua serva que me ouve agora, que participa conosco desse culto, precisa de um milagre do Senhor, precisa de restauração, precisa de cura. Ó Deus querido, que o Senhor venha curar não somente o físico, mas venha curar o coração, a mente, a alma, venha fortalecer o teu povo. Ó Deus querido, em nome de Jesus, aqueles que estão passando, ó Deus, por um momento de necessidade, estão com problemas na área financeira, que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoe, ó Deus, os comerciantes, abençoe, ó Deus, aqueles que vivem, ó Deus, do comércio, dos negócios, e sabemos, ó Deus, que os dias são difíceis. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja abrindo portas. Aqueles, ó Deus, que precisam de uma ideia nova, um direcionamento do Senhor, que o Senhor agora esteja agindo nessas vidas, dando graça, dando luz, dando sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, venha trazer, ó Deus, nesse tempo difícil que nós estamos passando, venha trazer um avivamento para a tua igreja. Venha, ó Deus, avivar o teu povo. Venha acender, ó Deus, o nosso coração. Que o Senhor esteja a cada dia sendo glorificado através da tua igreja e por tua igreja. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Agora, Senhor, aqui a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo agora, Senhor, aqui a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar.
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo agora a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Canta com a gente, vai lá. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Então abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amados irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada a Timóteo, um jovem pastor, um jovem líder da igreja de Cristo. Paulo já estava condenado. Paulo já sabia que o seu tempo aqui na terra já tinha terminado. E por isso ele diz a Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo sabia que os seus dias aqui, nessa terra, nesse mundo, já tinham se cumprido. E agora ele precisava urgentemente fortalecer a próxima geração, aqueles que seguiriam adiante, levando o Evangelho de Cristo. Paulo escreve esta carta, essa segunda carta a Timóteo, com a intenção de fortalecê-lo na fé. Paulo quer realmente que Timóteo esteja com a sua fé fortalecida, turbinada, e que ele continue realmente batalhando na carreira da fé. Nesse texto que nós lemos, Paulo está encerrando essa sua segunda carta, e ele termina com algumas palavras que trazem à tona a realidade da vida cristã. Paulo, ao encorajar Timóteo, e assim também encorajando a cada um de nós, servos de Cristo, ovelhas do Senhor Jesus,
Paulo, ele não usa de palavras mentirosas, ou pelo menos ele não tenta enfeitar a realidade. Mas Paulo, ele usa de palavras realistas, de algo que ele estava experimentando e algo que possivelmente todo crente, todo cristão, todo aquele que quer servir ao Senhor com integridade passará. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 9 até o versículo 18, ele começa a descrever para Timóteo a sua realidade, aquilo que ele estava experimentando, aquilo que ele estava passando em seus últimos dias. Paulo estava preso, Paulo estava algemado, e ele começa a descrever para Timóteo de algumas desilusões com os seres humanos, algumas traições, coisas que acontecem com todos, coisas que acontecerão comigo e com você, meu amado irmão, decepções, angústias, traições. Paulo, em seus últimos dias de vida, ele não passa em berços esplêndidos. Paulo, ele passa numa prisão fria, mas a maior dificuldade para Paulo, e aquilo que realmente afeta o coração do ser humano, não é necessariamente o lugar onde você está. Aquilo que Paulo estava passando na cadeia era de menos. O que mais poderia afetar Paulo e também Timóteo, a todos nós, é aquilo que afeta a nossa alma, o nosso coração, no que diz respeito às pessoas para conosco. Todos nós enfrentaremos decepções, provações, traições, no que diz respeito às pessoas. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer para Timóteo: olha, Timóteo, você precisa vir ter depressa comigo, para ter comigo. Por quê? Porque praticamente todo mundo me abandonou. Paulo, ele sente o peso do abandono. Paulo está doente, Paulo está velho. Paulo estava condenado à morte. E Paulo sente também o grande peso na alma do abandono. As pessoas que estavam ao redor dele, as pessoas que o acompanhavam agora não estão mais. Quantos de nós já passamos por isso? Nos dias mais difíceis da nossa existência, as pessoas nos abandonam. Isso possivelmente aconteceu e acontecerá. E por quê? Porque o ser humano é assim mesmo. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós lidaremos com pessoas pecadoras. E o apóstolo Paulo, ele está descrevendo essa situação para Timóteo. Olha, Timóteo, venha ter comigo depressa, porque, por exemplo, Demas, ele, o nosso colaborador, Demas, que me acompanhou por tantos lugares, Demas, que me auxiliou, me ajudou por tanto tempo, era um amigo, e agora, nessa situação que eu estou, no momento que eu mais preciso de alguém do meu lado, Demas me abandona, Demas trai a sua confiança para comigo, e ele me abandona simplesmente porque ele não pode suportar estar comigo num instante como eu estou passando. Nesse momento que eu estou passando é demais para ele. Demas, ele começou a olhar e perceber que a vida cristã é algo muito difícil de ser vivida realmente. E ele preferiu amar mais o mundo do que a Cristo. Ele decidiu abandonar a fé para viver dias que em sua cabeça seria dias melhores. E ele me abandonou aqui sozinho e foi para Tessalônica. Mas também, olha, Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Esses dois, Timóteo, são fiéis. Tito e Crescente são homens de Deus, eles não abandonaram a fé, mas eles precisaram me abandonar para continuar servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, mas eu sinto a ausência deles. Eu sinto o peso da solidão. Eu sinto o peso da ausência dos amigos. Ô Timóteo, também o tal de Alexandre o Latueiro me causou nesses dias muitos males. Alexandre o Latueiro se levantou contra mim, ele resistiu às minhas palavras. Ele é um homem que vai contra a fé cristã, a fé genuína.
é um homem que é usado pelo diabo para trazer transtorno e tormento para mim e para todos aqueles que pregam o evangelho genuíno. Ô Timóteo, tenha cuidado com ele, porque ele vai se levantar contra você. Timóteo, você precisa estar preparado, porque nos dias de angústia, nos dias que você se sente sozinho, a dificuldade, a luta pode ser ainda maior, porque o diabo pode aproveitar da sua fragilidade emocional para levantar pessoas, para irem contra você. Pessoas que vão tentar provocar o mal à sua vida. Timóteo, você precisa estar preparado. Mas quer saber, Timóteo, não foi só isso que aconteceu, porque além de eu estar praticamente sozinho, somente Lucas ficou comigo. De todos que me acompanhavam, todas as pessoas que me assistiam, todos me abandonaram, todos foram embora. Somente Lucas, o médico, está comigo. Alexandre se levantou contra mim, me causou muitos males. Sofri muito por causa dele. Mas sabe, Timóteo, o que me causou mais tristeza foi que no dia em que fui estar diante do imperador e que fui julgado, eu tive a minha primeira audiência. Eu pensei que os irmãos estariam lá para me ajudar, para me dar uma força, para testemunhar da minha integridade. Mas sabe, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém foi. Não teve um que se levantasse a meu favor. Não teve um que advogasse a minha causa. Na verdade, antes, todos me abandonaram. Ninguém quis se comprometer. Cadê os irmãos da igreja? Cadê aquelas pessoas que eu dei a minha vida por eles? Ninguém estava lá. Ninguém estava lá. Todos me abandonaram. O apóstolo Paulo está dizendo isso, não com tristeza, não simplesmente com lamentos para Timóteo, ou se fazendo de prejudicado, ou lamuriando, reclamando da vida, não. Nesse primeiro momento, ele quer falar para Timóteo. Nesse primeiro instante, ele está dizendo a realidade da vida. A realidade da vida cristã. Não é porque nós somos cristãos que nós não sofreremos com abandono. Não é porque somos servos de Cristo que não vamos ter decepções com pessoas. Não é porque somos fiéis a Deus que não seremos traídos. E Paulo está dizendo isso para que Timóteo esteja atento, seja fortalecido e não seja derrubado por causa dessas circunstâncias. Paulo diz isso para Timóteo para que esse jovem pastor estivesse preparado emocionalmente e espiritualmente para enfrentar essas adversidades. Mas aí agora Paulo, ele começa a descrever como o servo do Senhor, cheio de graça, cheio de poder, firme na fé, reage a essas circunstâncias. E Paulo começa a dizer assim: Timóteo, anima o coração, porque quando você estiver passando por lutas e tribulações, você precisa confiar na graça e na presença poderosa do Senhor Jesus na sua vida. Ele começa a dizer a Timóteo assim: olha, apesar, Timóteo, de tudo isso, o Senhor me assistiu, o Senhor sempre esteve comigo. Quando Demas foi embora, ele me traiu, mas o Senhor Jesus nunca me trairá. Olha, Crescente e Tito precisaram ir embora para continuar fazendo a obra de Deus, mas a presença do Senhor Jesus na minha vida será sempre constante, Timóteo. Timóteo, Alexandre se levantou contra mim, mas o Senhor me revestiu, o Senhor me protegeu. Timóteo, enquanto ninguém foi em minha defesa, ninguém apareceu, o Senhor nunca me deixou. Ao contrário, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para continuar. Timóteo, diante de tudo isso, eu estive lá, diante do imperador, não com a cabeça baixa, não entristecido, não desanimado, não lamurioso, mas eu estive lá com intrepidez, cheio de fé, com a cabeça erguida. Ô Timóteo,
nos dias de tribulação, nos dias que você estiver decepcionado com os seres humanos, com pessoas, com as situações, lembre-se que o Senhor Jesus sempre estará com você. É Ele que vai te revestir de forças, é Ele que vai te assistir, vai cuidar do seu coração, da sua vida. Lembre-se do Senhor Jesus, lembre do poder de Cristo. Mas Timóteo, quando você estiver passando por lutas e tribulações dessa forma, lembre-se que nem todas as pessoas desistiram de você. Lembre-se que sempre tem pessoas que podem estar do seu lado, basta procurar. Mas olha o que acontece na nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Às vezes nós sofremos uma decepção com uma pessoa nos decepciona, nos trai, e nós nos fechamos. Nós deixamos de acreditar que Deus levantará pessoas para caminhar conosco, para nos consolar, pessoas fiéis, pessoas verdadeiras. E é por isso que Paulo escreve a Timóteo. Paulo tem experimentado o abandono, mas ele sabe que tem amigos fiéis que poderão viajar de lugares distantes para estar com ele. E ele fala assim: Timóteo, venha estar comigo, e traz também João Marcos. Traz João Marcos. E João Marcos é uma coisa interessante, porque Paulo tinha, em sua segunda viagem missionária, tinha impedido de João Marcos de estar com eles. Porque João Marcos, na primeira viagem missionária, tinha voltado, tinha desistido. Mas agora o apóstolo Paulo, reconhecendo que João Marcos tinha amadurecido na fé, era realmente um homem de Deus, ele não guarda rancor, ele chama e fala assim: olha, Timóteo, traga o João Marcos, traga, porque ele me será muito útil, é muito útil para o evangelho, é muito útil para o meu ministério, traga-o. Meu amado irmão, você precisa entender que o Senhor, no dia da angústia, da tribulação, no tempo que você se sentir traído por pessoas, Deus sempre levantará pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias da bondade de Deus, para caminhar com você. Paulo sabia que muitos lhe abandonaram, mas Lucas nunca deixou de estar do lado dele. Ele sabia que Timóteo era um amigo fiel, ele sabia que João Marcos era um homem útil para a obra de Deus. Paulo não estava sozinho. É verdade que muitos abandonaram, mas alguns ficaram. Alguns estavam dispostos a caminhar com ele. Ô Timóteo, quando você passar por lutas e tribulações, lembre-se que tem sempre alguém que pode te ajudar. Não fique enclausurado, não tente caminhar sozinho. Mas Paulo ainda diz para Timóteo assim: mas sabe, Timóteo, o que não me deixou de me esmorecer, o que não me deixou desistir, foi saber que Jesus estava comigo, foi saber que existem pessoas boas como você, que estará ao meu lado, mas também o sentimento de que eu preciso cumprir a missão. Eu sei que eu tenho uma missão, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que o Senhor Jesus me deu uma missão e eu preciso cumpri-la. E é isso que ele diz no versículo 17, que ele diz assim: através do poder do Senhor Jesus, da força, do revestimento de força do Espírito Santo, o Senhor deu para ele a capacitação de pregar e cumprir totalmente o seu ministério para com os gentios. Paulo disse assim: olha, eu não desisti, porque mesmo estando no meio de lutas e tribulações, eu sabia que eu precisava cumprir a minha tarefa, cumprir o meu chamado, eu precisava continuar. E porque eu continuei, essas pessoas ouviram, todos os gentios ouviram o Evangelho de Cristo. Timóteo, não desista, e lembre-se sempre que você tem um chamado, lembre-se que você precisa cumprir a sua tarefa. Mas em último lugar, ele diz para Timóteo: Timóteo, eu não desisti,
Eu não me deixei esmorecer, sabe por quê? Porque eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou sofrer muitos ataques espirituais. Eu sei que o diabo, nesse último tempo, tem tentado enfraquecer a minha fé. Mas, Timóteo, você precisa saber de uma coisa: que o Senhor Jesus não me deixará ser devorado pelo leão. Ele fechará a boca do leão, como ele já fez. Ele fechou a boca do leão. Mas eu sei, Timóteo, que eu vou morrer. Mas eu sei que eu vou morrer no Senhor. E o Senhor também me livrará de toda obra maligna. Obra maligna, tudo aquilo que o diabo intentar contra mim. Esfriar a minha fé, colocar temor no meu coração. Fazer-me pensar que não vale a pena continuar com o Senhor. Continuar na luta, na batalha. O Senhor me livrará da boca do leão, me livrará de toda obra maligna e no final me levará salvo para o seu reino celestial. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo. É por isso que ele escreve a Timóteo, por isso que essa carta está para nós aprendermos como superar e suportar esses tempos difíceis, tempos de angústia, tribulação, de traições, decepções. Eu preciso lembrar do Senhor Jesus, da presença do Senhor comigo, na assistência do Espírito Santo, no poder de Deus sempre conosco. Eu preciso saber que tem pessoas boas que o Senhor levantará para me abençoar, para continuar comigo na jornada. Eu preciso, no tempo de angústia, lembrar que eu tenho uma missão, eu preciso cumprir a tarefa que o Senhor passou para mim. Mas eu preciso também entender que o diabo não terá nenhum poder sobre a minha vida. Eu posso sofrer angústias, provações, tribulações, eu posso morrer pelo amor de Cristo Jesus, por amor de Cristo Jesus, mas eu serei levado a salvo para as mansões celestiais. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, não desista, continue em frente, fortaleça a sua vida, continue aos pés da cruz. Que o Senhor Jesus me abençoe e te abençoe, que você seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por sua vida, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça, que você possa levantar, que você possa continuar lutando a carreira da fé. Eu quero orar por você nesse momento. Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor e quem sabe algum irmão que está me ouvindo e assistindo esse culto esteja passando por tempos difíceis, um tempo angustioso. Que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo esse coração, fortalecendo esse espírito, fortalecendo essa fé, fazendo, ó Deus, com que esse amado irmão, essa amada irmã reaja como o apóstolo Paulo reagiu às decepções, ao tempo de solidão, à angústia, para que possamos vencer, sermos vitoriosos em tudo. Abençoe a tua igreja, revista-nos de poder e de autoridade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória iluminando você. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Porque se o Senhor me tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, já estamos encerrando o nosso culto nessa manhã de domingo e eu quero convidá-lo a estar conosco nessa noite, 19 horas, no culto presencial. Você que não fez ainda a sua inscrição, faça lá e venha para o culto. Tem sido uma bênção. E que o Senhor Jesus te guarde, te abençoe, te dê um restante de manhã abençoada,
um almoço maravilhoso, extraordinário, e espero você logo mais às 19 horas para celebrarmos a Deus juntos aqui no templo. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, pelo culto que acabamos de prestar a Ti, e pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo, que nos dê um restante de dia debaixo do Teu cuidado. Prepara o nosso coração, ó Deus, para estarmos aqui logo mais à noite. Coloque em nós, ó Deus, uma expectativa grande, ó Deus, para esse culto. Que a Tua mão esteja sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.